Boa noite. Já estamos aqui com a turma preparada aqui para conseguir. Tudo bem, Mary? Tudo bem, Nabil? Alegria estar aqui com vocês novamente. Muito bem. Avelino, Davi Zibergeldi. Tudo bem, ótimo. Marcel, que prazer, Marcel. O homem que manda na Associação Comercial de São Paulo. Tudo bem, Marcel? Tudo bem até agora, né? Depois que eu ler o que saiu hoje, não sei. Nós vamos ouvir aqui a Mary o que ela vai falar sobre o que você leu aí. Bom, faltam alguns minutos para a gente dar início. E Avelino, como é que estão as coisas, Avelino? Tudo bom, Nabil? Estamos correndo aí quanto tempo aí, né? Ver como é que vai ficar. Você já saiu de férias ou vai sair? Não, férias aqui não tem problema, não, é outro lugar, né? Santa Catarina, a gente trabalha 24 horas. Davi, você que é candidato aí a vereador por São Paulo e vai ajudar a defender o setor produtivo, você tem que pegar o telefone do Marcel e ir lá para a Associação Comercial, que lá nasceram lá os grandes políticos do Brasil, entendeu? Uma parte deles. E depois a Ariana te passa o telefone para você marcar lá com a turma da associação. Tá bom, Davi Zibergeldi? Está sem som, Davi. Está sem som. Aqui em São Paulo mesmo, Nabil? Claro que é a Associação Comercial de São Paulo, Marcel, me passa o uma das maiores do Brasil. Marcel, me passa o telefone antes, que eu vou pegar o telefone inteiro. Fica tranquilo, a Ariana te passa depois. Perfeito. Já encaminhei aqui, senhor David. Pronto, aqui é tudo Ariana, muito rápido. Você é demais. Entendeu? Vamos ajudar a eleger aqui o nosso amigo aí, Davi. Aliás, é um médico, se alguém passar mal hoje, consulta é grátis, tá? Mas, curiosamente, eu sou médico, mas a minha pós-graduação é em Economia e Gestão de Saúde. Pô, então tá vendo que o Por isso que eu cuido do Nabil há 43 anos. Tá vendo como é que é? Nós precisamos muito mais da medicina aqui do que da economia, viu? É isso aí. Tudo bem, Luiz? Tá sem som também, Luiz. Vocês querem economizar, né? Tá com som, Luiz? Ô, Ariana, ajuda o Luiz lá, Ariana. Continua sem som, Luiz. Vou ajudar ele a ativar aqui. Mais 2 minutinhos e a gente inicia. Mariel, semana que vem você vai estar em Brasília? Não, próxima semana eu vou estar em Recife. A não ser que aconteça uma emergência, né? Tá, mas você vai estar em palestra lá, né? Lá em Recife eu vou para algumas reuniões, na sede do meu escritório, né? Que eu tenho escritório aqui em São Paulo e lá em Recife. Aí eu moro aqui, vou lá de vez em quando, né? Legal. Muito bom. Então, vamos começar às 18 horas em ponto. A turma acaba entrando ao longo da apresentação, mas só para a gente respeitar aí o horário, vamos dar início, então. Bom, a Marielbe, todos já conhecem. Primeiro, ela é associada do Instituto, parceira do Instituto, professora, trabalhou mais de 20 anos na Receita Federal, resolveu sair para ver as injustiças que eram cometidas lá com o setor produtivo, e hoje ela defende o escritório dela, especializado na área tributária. Hoje ela defende, né, o setor empresarial. E todos sabem hoje como é que está a reforma tributária, a preocupação que todos nós temos aí com a reforma tributária. E nós estamos fazendo aí semanalmente, estamos fazendo aí uma bateria, pegando vários assuntos das leis complementares. E hoje
nada mais, nada menos, falar um pouquinho sobre o comitê gestor que a Marielbe colocou, que vai ser o quarto poder da República. Então, vamos ouvir o que a Marielbe tem para nos contar, e depois aí de 20, 25 minutos, um pouco mais, um pouco menos, aí a gente abre aí para os debates, tá bom? Marielbe, a palavra é sua, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Nabil, obrigada a todos os presentes e todas também, né? E dizer que é um privilégio falar para essa plateia, né? Assim, esse povo tão seleto, tão conhecedor e interessado em e conhecer mais, não digo nem se aperfeiçoar, porque ainda não deu para a gente se aperfeiçoar, é exatamente conhecer mais o que é que está sendo proposto para votação. Eu sei que hoje está um mundo em polvorosa, né? Porque saiu o relatório do PLP 68, das regras gerais de IBS e da CBS, né? Eu ainda nem tive tempo de ler, tá aqui, né? Foi 500 artigos novamente, né? Mas eu gosto de chamar a atenção para o comitê gestor, que ainda não saiu o relatório, portanto, ainda dá tempo da gente fazer sugestões. Eu já estive lá na Câmara dos Deputados, na audiência pública, exatamente apresentando alguns pontos de alerta que, se não forem modificados, a simplificação prometida da proposta e atração de investimentos e a segurança jurídica não vai existir. E não é que eu esteja apavorando nada, eu só estou mostrando a realidade, né, do que vai acontecer se permanecer assim. Então, inclusive, já fiz várias sugestões ao deputado Lipe, que estava lá no momento presidindo a sessão, e gostaria de mostrar para vocês esses pontos que chamam a atenção. Agradecer ao Marcel, que me mandou um artigo dele muito bom, né? Inclusive com um conteúdo com um parecer. Manda o parecer para mim, para eu observar. Quero agradecer a dedicação dele. E vou apresentar para vocês esses pontos que eu considero cruciais para que a gente possa realmente... A tela não... Peraí, deixa eu ver se a tela... Pronto. Entrou. Entrou. Pronto. Para a gente dar uma analisada. Na realidade, o comitê gestor é o quarto poder da República. Inclusive, a semana passada teve uma live em que o procurador-geral, doutor Leonardo Alvim, que fez parte, alguém disse falou, Mérito está chamando de quarto poder. Ele disse, realmente é o quarto poder. E aí eu vou começar mostrando a vocês porque ele é o quarto poder. Por quê? Hoje nós temos, cada estado legisla do seu ICMS, cada município legisla do seu ISS, e disseram, vamos unificar para termos uma só legislação. E saiu o PL 68 com a só legislação. Então, temos apenas uma lei que regulamenta CBS e IBS, apenas as arrecadações é que vão ser separadas. Só que nesse ínterim, para unificar tudo isso, apareceu o comitê gestor. E por que ele é o quarto poder da República? Porque simplesmente ele vai substituir o poder dos 27 governadores, dos 5.800 prefeitos, dos mais de 1.500 deputados estaduais e dos mais de 60 mil vereadores. Então, só para você ver que todo esse pessoal que hoje comanda o seu ICMS, que comanda seu ISS, ele vai perder o poder de legislar e vai ficar apenas passivamente recebendo o recurso que o comitê gestor vai passar para eles. Então, acabou de poder dar benefícios fiscais para atrair investimentos, etc. Então, tem várias coisas que eles não mandam mais. Por quê? A legislação vai ser lá do PL 68 e as questões de arrecadação, distribuição de recursos vai ser do comitê gestor que está no PLP 108, que ainda não saiu o relatório. E por que não saiu o relatório? Pelas notícias que nós temos de bastidores, exatamente porque não se chega a um acordo, não se chega a uma uniformidade de entendimento. E não é difícil imaginar por quê, porque hoje a gente tem Confaz, que não legisla, apenas eles faz a organização dos estados, sem municípios. Eles já fazem uma tremenda confusão. Imagine agora esse comitê gestor com todos os estados e todos os municípios. E qual é o poder do comitê gestor? Primeiramente, quem é? É uma entidade pública, um regime especial com independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Então, vai ser criado todo um órgão com toda a estrutura e um orçamento muito alto para gerir o IBS.
Então, ao invés da máquina reduzir, a máquina vai aumentar. Por quê? Porque todas as competências de Secretaria de Fazenda, das administrações tributárias estaduais e municipais, permanecem lá nos estados e nos municípios. Então, vai ser um ente novo. E qual é a competência dele? Legislar, editar normas infralegais. E aqui, eu tive lendo, inclusive na exposição de motivos, está se abrindo a possibilidade dos estados legislarem sobre contencioso administrativo, por exemplo. Será um absurdo. Por quê? Porque voltaremos ao caos de hoje. 27 estados, 5 mil, 5 mil não, porque nem todos legislam, mas pelo menos 1.000 municípios nós temos legislações. Então, a rigor, passa tudo para o comitê gestor. Em alguns momentos vai ser permitido ainda haver legislação. Isso, inclusive, eu disse, tem que ser vetado. Por quê? Porque o comitê gestor tem que apenas interpretar e os estados e municípios não têm que fazer mais nada. Gosto ou não gosto, já foi aprovada a reforma tributária assim. Afetou o Pacto Federativo, o poder dos estados e municípios? Afetou. Aí não adianta mais. Está aprovada, é emenda constitucional. Agora é tentar aperfeiçoar o sistema que está dentro desses projetos de leis complementares. Então, competência de legislar passa para o IBS, do IBS passa para o comitê gestor, e aí vem o mais interessante, arrecadar o imposto. Ou seja, hoje você paga ICMS, vai para os estados, paga ISS, vai diretamente para os municípios, agora não mais. A partir da entrada do IBS, o IBS vai ser pago pelo contribuinte, o pagador do imposto, e vai direto para o comitê gestor. E depois o comitê gestor fará compensações de débitos e de créditos dos contribuintes, e aí é que vai repassar o valor dos estados e municípios. Então, haverá um delay que eu não sei como é que os estados vão conviver com isso. Daí porque muitos estados estão defendendo a volta da substituição tributária, que se continuar a substituição tributária no IBS, significa a morte da não cumulatividade e da espinha dorsal da reforma tributária. Então, foi uma das coisas que eu disse na Câmara dos Deputados, isso não pode acontecer. Não queria mudar o novo sistema, então todo mundo tem que arcar as consequências. Só que os estados, de imediato, vão perder esse recurso entrando no caixa, que inclusive é manipulado por vários estados, ficando com crédito sem devolver, e aí ele fica com esse fluxo de caixa. Se for como está aqui, eles perderão esse valor. Vamos ver o que é que acontece com o PLP 68 e com o 108 no Congresso. E aí ele efetua as compensações, então hoje o contribuinte que pegava, comprava, tinha crédito, vendia, tinha débito e fazia essa sua compensação, independentemente do pagamento, ele agora vai comprar mercadoria e o comitê gestor fica com crédito, depois com débito, faz o encontro de contas, então compensações vão ser do comitê gestor. E as restituições? Não está claro quem vai ser que vai efetuar as restituições. Serão os estados? Serão o comitê gestor? Por quê? Porque a tributação passa para o destino. Então, será o ente do destino da mercadoria ou do bem ou do serviço que vai fazer essa restituição? Isso é um ponto que não está claro. E aí vem a grande questão, distribuir o produto da arrecadação com estados, municípios e Distrito Federal. Então, hoje os estados, Distrito Federal e municípios vão ficar na espera do comitê gestor repassar esses valores. Embora tenhamos muitas regras rígidas, eu não sei se posteriormente isso vai poder ser alvo de manipulações. Por isso que eu digo que nessa lei, quando aprovada, a proposta do PLP 108, tem que haver, sim, restrições e limitações fortes para que não haja possibilidade de haver qualquer manipulação. E quem compõe o comitê gestor? 54 membros, 27 dos estados e do Distrito Federal e 27 dos municípios e do Distrito Federal. Então, serão 54 pessoas que serão escolhidas. Os 27 dos estados indicados e os dos municípios serão eleitos. Como é que será essa eleição? Será junto à eleição de prefeito, uma eleição especial? Vamos ter todo um aparato para serem feitas essas eleições? Então, isso aí implicaria mais custo para que houvesse os municípios. A proposta tem o quê? Tem chapas, e essas chapas
os municípios candidatam colocam seus candidatos, e aí depois esses municípios votam. Então, é uma coisa muito aberta que precisa também ser delimitado, porque se o Brasil tem 5.800 municípios, como é que vão escolher apenas 27 representantes? Bom, também está na competência dirimir questões do contencioso administrativo entre sujeito passivo e sujeito ativo, né? Então, significa o quê? O processo administrativo tributário iria ser resolvido pelo comitê gestor. Isso estava na emenda constitucional, mas no PLP ela veio diferente, e aí onde que reside um dos grandes problemas. Já já eu falo sobre isso. E vem coordenar a atuação integrada Estados e municípios na fiscalização, no lançamento, na cobrança e representação. Ora, se ele vai coordenar, significa que os entes permanecem com o poder. Então, veja, CBS é fiscalizado pela União e, no caso, estados e municípios permanecem com o poder de fiscalizar, e aí o contribuinte poderia ter 3 fiscalizações ou 5.800 fiscalizações, digamos, uma empresa que tenha filiais em vários estados. Cada um vai poder fazer. Veja, tem uma redação, e já já eu mostro para vocês, que ela é dúbia. Ou seja, se não for modificada, cada ente vai poder permanecer com seu poder. E julgamentos, porque o que é que acontece? Quem é empresário já passou por isso, né? Você lê a lei, interpreta e paga o imposto, e chega uma autoridade fiscal 3 anos depois e diz, você leu errado, é para interpretar assim. Aí vai para um julgador administrativo, ele diz, devia ter interpretado assim. Vai para o juiz. Aí o juiz diz, devia ter interpretado assim. E o juiz federal, e o juiz estadual. Então, isso é uma coisa que está aberta e não pode ser. Por quê? Porque senão vamos ter litígios à vontade. Ou seja, uma das promessas era que seriam reduzidos os litígios, mas não vão ser reduzidos os litígios. A gente já vê muita fonte de litígio, e o que é interessante, se permanecer aberta essa possibilidade, porque por mais que as pessoas digam, não, não é assim, veja, mas não existe limite. E já já eu mostro para vocês. E também o comitê gestor tem, inclusive, poder de reter repasses dos municípios. E uma outra coisa, o comitê gestor vai fazer o cashback, mas é a União que faz a devolução do cashback, e só depois disso aí é que os estados receberão seus recursos. Então, eu entendo que é interessante você se preocupar com o fato gerador, com o momento do pagamento, destino, etc., mas aqui está o cerne da operacionalização dos tributos. Por quê? Porque isso aqui é só para a IBS, porque CBS está na União, e aí a União tem todo o poder de fazer o que quiser. É interessante esse texto, né, que tem lá no item 9 da justificativa da lei, que ele diz que foi interessante todo mundo se reunir para fazer a lei, e ele diz que esse ente é um ineditismo do arranjo federativo e administrativo. É uma entidade nova no direito administrativo brasileiro e que também não encontra precedente na experiência internacional. Ou seja, é uma coisa brasileira, até porque nós temos uma federação diferente das outras, né? Os municípios e os estados tinham tanto poder, porque pela Constituição eles tinham poder de legislar sobre tributos e agora deixam de ter. Então, na própria emenda, ele reconhece que é um experimento brasileiro que a gente não tem experiência disso. E aí vem a seguinte questão. As deliberações no âmbito do comitê gestor, elas serão consideradas aprovadas se obtiverem cumulativamente os seguintes votos. Em relação ao conjunto dos estados e do Distrito Federal, da maioria absoluta dos seus representantes, e vem aqui a grande pegadinha, e de representantes dos estados e Distrito Federal, que corresponde a mais de 50% da população do país. Isso significa o quê? Que estados com maior população vão sim ter um poder maior, um peso maior no voto. E aí eu fiquei muito admirada como é que estados de menos população, como Norte e Nordeste, Centro-Oeste, aceitaram isso e deixaram passar, né? Porque aqui, além deles perderem o poder de fazer incentivos, o poder de arrecadar tudo, ainda na votação do comitê, eles não terão tanta força. E os municípios, em relação ao conjunto dos municípios do Distrito Federal, da maioria absoluta de seus representantes. Então, quem vai mandar no comitê gestor? Os estados que têm mais população. Então, aí você já vê uma disparidade
de representação. Ah, mas como eles têm maior população, deve mandar mais. Mas espera ainda. A gente hoje tem um Estado federativo, tem uma federação em que todos os entes são iguais. Aqui, eles perderam o poder de arrecadar, poder de dar incentivos fiscais para atrair investimentos e ainda mais perderam o poder de mandar. Aqui eu estou só mostrando quais são o Brasil com 203 milhões de habitantes, isso é do IBGE, né? São Paulo, como já é sabido, 44 milhões, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco. Então, só você vê aí, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná, não vão mandar. Quem vai mandar? São Paulo, Minas Gerais. Então, nada contra, acho que são excelentes estados, adoro, moro aqui em São Paulo, mas com relação ao Pacto Federativo, ele está sendo muito afetado. E como é que é composto esse comitê gestor? Tem o Conselho Superior, que é a instância máxima, diretoria executiva, secretaria-geral, assessoria de relações, corregedoria e auditoria interna. E aí vejam a curiosidade, quem é esse Conselho Superior? A instância máxima que vai decidir. São os secretários da Fazenda, Finanças, Tributação e similares. Então, veja só, secretários de Fazenda, Finanças, que são indicações políticas e são, na realidade, a maioria economistas e não juristas. Como é que eles vão fazer leis, fazer interpretação? Por quê? Qual é o poder dele? Irão deliberar também pela maioria, mais de 50% da população, ou seja, mais uma vez aqui, a população dá um poder, um peso maior no voto, e eles vão fazer o seguinte, aprovar ato normativo com vistas a uniformizar a interpretação e aplicação da legislação. Então, veja, secretários, e onde é que estão? Representantes da Procuradoria, e o que é mais grave, representantes do pagador do imposto. Simplesmente essas pessoas vão ser alijadas desse processo e vão, mais uma vez, o pagador de imposto só acatar o que vem para ele obedecer. E aí vem aprovar a proposta dos atos normativos conjuntos com o Poder Executivo Federal em matéria de interesse. Mais uma vez, os secretários da Fazenda. E aí eu fico perguntando, os secretários da Fazenda vão se afastar do órgão ou para deliberarem no Conselho Superior? Como é que eles vão conseguir exercer essas atividades concomitantemente? Provavelmente uma poderá ficar prejudicada. E aí vem o seguinte, propor aprovar o orçamento anual do coisa. Tem várias outras, mas essa principalmente de aprovar ato normativo com vistas a uniformizar a interpretação, ela é muito grave. Por quê? Porque são essas regras que forem aprovadas que vão regulamentar toda a cobrança do IBS do Brasil, onde você vê que os estados de maior população vão mandar mais. Nada contra, todos esses secretários, conheço vários, de alta competência, mas você não pode ter órgão que fique subjetivo. Se entrar um secretário de compreensão nacional, etc., ótimo. E se não for? Então, a gente tem que ter regras objetivas e duradouras, independentemente das pessoas. Aí vem os estados e Distrito Federal representados de forma paritária, mas é paritária da seguinte maneira: estado igual a município, só que os estados de maior população têm um maior peso da votação. Alternância da presidência entre estado, Distrito Federal e município, uma vez é um, outra é outro. E como é que ficam as entidades de classe privada representando da sociedade civil? Simplesmente não fazem parte, não opinam em nada no comitê gestor. Então, é um comitê gestor fazendário. E aí vem, qual é o orçamento dele? Será financiado pelo percentual de 0,2% do produto da arrecadação do IBS destinado a cada ente federativo. Então, veja, 0,2% do produto da arrecadação do IBS, que junta ICMS e junta o ISS. Então, isso aí, essa arrecadação vai passar da casa do trilhão. E 2% é o produto da arrecadação que vai ser o orçamento desse órgão. Então, veja o poder desse órgão. Hoje, pela previsão, ele vai começar com um orçamento de 3 bilhões e 800 que a União vai passar. É um orçamento muito maior do que o Supremo Tribunal Federal. Então, imagine o poder financeiro, orçamentário desse órgão. E aí ele tem independência técnica, administrativa, financeira e não se submete a ninguém. E quem é o controle externo dele?
Exatamente, Estado, Distrito Federal, através das casas legislativas, sem prejuízo do controle constitucional dos tribunais de contas. Então, eu entendo que aqui está muito solto. Por quê? Porque, na realidade, o controle vai ser feito pelo Tribunal de Contas do presidente do Estado, que for o presidente do comitê gestor. Embora tenha um item muito interessante que tem que permanecer, as outras assembleias legislativas vão poder exercer o poder de controle. Na proposta está previsto que elas terão um prazo, se não se manifestar, aceitar. Mas, pelo menos, eles não podem ficar soltos. Eu até já disse como é que o Senado, a Câmara, o próprio presidente da República, todo mundo sofre controle do Tribunal de Contas da União, e esse aqui não, vai ser dos estados e de acordo com o estado do presidente do comitê gestor. Então, é um órgão interfederativo, não existe essa figura, ninguém sabe se é o quê, se é autarquia, se é uma coordenação, nada. É um órgão interfederativo, uma figura nova que apareceu no direito administrativo, um regime especial que ninguém sabe qual é também, e no PLP não diz, só diz que é um regime especial, e o próprio comitê gestor vai editar normas em seu regimento interno. Então, ele vai ser escolhido, ele mesmo vai se autorreger para você ver o tamanho do poder. O orçamento dele, inicial, a União custeará o financiamento. De onde vai sair esse dinheiro para a União custear esses 3 bilhões e 800? De 25 a 28, daí a arrecadação já vai estar maior do IBS e ele vai se autofinanciar. E isso vai funcionar como um empréstimo dos estados da União aos estados, e os estados depois vão devolver. Olha, quantos empréstimos dos estados eles não conseguem devolver. Mas de onde a União vai tirar esse valor para destinar para ele? Não existe. Então, ele vai arrecadar, compensar, distribuir o IBS aos estados e municípios. Então, o estado e município hoje não legislam mais sobre tributo antigo ICMS e ISS, porque passa tudo para a lei complementar, que hoje é o PLP 108, nem vão mais arrecadar, nem compensar, e só vão ficar à espera da distribuição do IBS pelo comitê gestor. E aí vem um ponto que eu chamo muita atenção. O artigo 156b da Constituição, ele é conflituoso. Por quê? Porque ele diz aqui no caput, os entes exercerão de forma integrada, exclusivamente por meio do comitê gestor, o IBS. Quando você chega lá no inciso 5, ele já diz que a fiscalização, o lançamento, a cobrança, a representação, etc., no âmbito relativo ao imposto, serão realizados no âmbito de suas respectivas competências pelas administrações tributárias e Procuradoria do Estado, que poderão definir hipótese de delegação de compartilhamento, cabendo ao comitê gestor a coordenação. Aí eu digo, então, está no distrito, vão continuar podendo legislar? Veja, se isso acontecer, acabou-se a simplificação e acabou-se a ideia do IVA único, que seria dual apenas em relação ao federal e em relação aos outros entes. Esses entes já perderam, eu não concordo, mas já perderam o poder de legislar, o Pacto Federativo já foi afetado, acabou-se, foi aprovado na Constituição, ninguém chiou. Agora, não pode deixar isso aberto na lei complementar. Embora esse seja texto constitucional, se deixar isso aberto, aí vai voltar a ser como antes. Cada ente faz sua legislação e o contribuinte, o pagador de imposto, vai ter que saber o que fazer. E aí o ponto principal é a fiscalização, lançamento e cobrança realizada pelas administrações dos entes dos estados e Distrito Federal. Não pode ser assim. Tem que ser centralizada no comitê gestor. A cobrança judicial e extrajudicial, representação administrativa, vai ser coordenada pelo comitê gestor. Comitê gestor faz inscrição em dívida ativa, e aí, lá nas audiências públicas, eu vi um embate dos corporativos, dos procuradores, dos auditores, muito justo. Só que todo mundo pensava, e essa lei foi feita pelas fazendas. Ninguém pensou no contribuinte, no pagador de imposto, no momento que isso foi feito. A oportunidade que a gente teve de falar foi lá no Congresso. Eu espero que tenha eco as colocações que foram feitas por vários juristas, professores, de experiência, gente. Porque uma coisa eu já fui funcionária pública durante 27 anos, é uma cabeça de fazenda que quer cumprir o seu dever, que é o quê? Arrecadar. E outra coisa é olhar para os problemas que isso pode trazer para o contribuinte, para a empresa, que vai afetar
e que pode causar insegurança jurídica. E lá também tem o seguinte: se 2 ou mais entes quiserem fiscalizar, então o contribuinte vai ficar sujeito a mais de uma fiscalização? Aí vem, quantos autos de infração poderão ser lavrados? Veja, gente, só pode ser, é uma lei, um auto. Eu não posso ter um auto federal, um auto estadual, um auto municipal, e se for mais de um município, vários autos. Então, isso a lei tem que botar muito claro. Aí a pessoa, não, mas não é assim. Não é assim, bota na lei, porque senão vai poder surgir essa possibilidade. E a CBS, que é federal. Então, nós vamos poder ter vários autos de infração se permanecer isso. E aí veja como há uma descoordenação. O PLP trata do processo administrativo do IBS, só que atualmente no Senado, acho que deve estar sendo votada por agora, a lei do processo administrativo geral, que é o PLC 124. Mas lá tem um texto, aqui tem outro. E aí, veja só, tem que ser uma só lei para uniformizar o contencioso. Cada estado não pode continuar com sua lei. É uma só lei, que é o IBS e CBS, é um só cumprimento, uma só fiscalização, um só processo, uma só defesa e um só julgamento. Não tem sentido. Os prazos têm que ser iguais, porque hoje estão diferentes. E aí tem uma coisa que eu acho que tem um impacto incrível sobre a defesa do contribuinte. O fiscal lavra o auto de infração, muitos estados já são assim, na área federal não é assim, né? Daí você vê já que tem procedimentos diferentes, que o fiscal faz a atuação, o contribuinte fala e o fiscal volta para falar. Isso viola a imparcialidade do processo. Então, o fiscal lança, o sujeito passivo impugna, o fiscal volta a falar e vai para o julgador. Então, você vê aí que quebra o quê? A imparcialidade, fere a ampla defesa, fere o contratório. O que é um processo? É um acusando, que no caso seria o auto de infração, e o outro se defendendo, e vai depois para um juiz julgar. Que é um terceiro imparcial independente. Aqui nós temos o fiscal que lança, o sujeito passivo impugna, o fiscal volta a falar e vai para o julgador, que é também da própria administração. Então, você vê que a maioria dos autos de infração administrativamente são mantidos e, às vezes, muito errados, às vezes equivocados, que é preciso ir para a justiça, causando insegurança jurídica. E aí diz, não, a lei é muito clara. A lei não é muito clara. A lei abre vários espaços à discussão, a começar de uma coisa simples. Qual é a hipótese de incidência do IBS e da CBS? Operações com bens ou serviços. Aí vem, aluguel é operação com bem ou operação com serviço? Só aí já dá uma bela discussão. Lá tinha doação, que eu ainda não li, mas foi dito lá na apresentação do projeto. Não, as doações, só aquelas onerosas que não sejam doações gratuitas, né? Bom, isso aí já está saindo na lei daqui. O que a gente tem que cuidar nessa outra lei é exatamente de como acontecerá esse processo administrativo. E aí vem o contencioso administrativo, o Estado e o Distrito Federal poderão decidir de forma integrada. E aí, veja só, nós vamos ter julgadores organizados por unidade federativa. Então, significa que poderemos ter vários estados, 27 estados, julgando a mesma matéria de uma forma diferente. Espera aí, não era para simplificar, não era para evitar litígio, não era para dar segurança jurídica. Então, imagine uma empresa que tem filiais em todo o Brasil. Como é que vai ficar isso? E aí vem nos órgãos julgadores, nós temos, os julgamentos serão virtuais, não serão presenciais, o que prejudica muito a defesa, de você enfrentar o tribunal, de você enfrentar o julgador, você fazer uma defesa, né? Mas para agilizar, ou seja, novamente, por uma questão operacional, ninguém pensa na defesa do contribuinte. E temos milhares de autos de infração equivocados. Então, veja, instância de julgamentos, a primeira instância, só representantes dos entes. Na instância recursal, aí pela primeira vez, vão ser 27 câmaras virtuais, uma em cada estado, que terão 4 representantes dos entes, 2 do município, 2 dos estados e 4 do contribuinte. Então, teremos um em cada estado, sim. E teremos uma instância de uniformização, que é a terceira instância, né, que seria para recurso especial, etc., que ele só é composto por servidores da Fazenda. Então,
Veja como é que isso está. Apenas na segunda instância, tem representantes do contribuinte, e quando chega lá, se houver divergência entre o julgamento de um Estado com outro e queira se recorrer, a instância uniformizadora somente são servidores da Fazenda. Veja, não estou questionando a competência deles. Vários são meus amigos, o pessoal da Fazenda, altíssima competência, gente com cursos, professores, etc. Mas a mentalidade vai ser o quê? A arrecadação em primeiro lugar. É a função deles. Eles estão cumprindo o dever funcional. Então, essa instância de uniformização não poderia ser só com fazendários. Os contribuintes não estão nessa instância de uniformização. E quem vai decidir? É o Estado do destino? Ora, se passou a tributação do destino, tem que ser lá que vai ser decidido. Ou é do fornecedor? Isso também ainda não está definido. Só que a CBS vai ser decidida diferente. Vai ser decidida pela Receita Federal, pelo CARF e os órgãos julgadores, que são compostos diferentes disso aqui, que tem um processo diferente disso. Então, não acabou, simplificou o processo administrativo para ser um só. Você só tem uma lei com imposto de incidência, materialidade, é a lei, tudo, uma lei só, mas os processos serão diferentes, fiscalizações diferentes, a não ser que seja alterado esse PLP. Então, você tem os grandes princípios da reforma, era o quê? Simplificação e cooperação. Cooperação só 200? Não, é cooperação também com o pagador do imposto. E aí você tem a lei material, é uma só. Não pode a aplicação dessa lei, que está no PLP 108, se divorciar. Tem que um casar com o outro sob pena de divergências e aí litígio, e não haver simplificação, né? Por exemplo, infrações, penalidades e juros. Tem que ser iguais, mas não são. Hoje, na área federal, você tem um, e aqui você vai ter outros nesse PLP, a não ser que mude, né? Veja, a questão da responsabilidade. Tem que obedecer o CTN, que é uma lei complementar. E tudo isso tem que ser igual para os dois tributos. É um tributo só. A arrecadação é aqui destinada diferentemente. Veja, para o IBS é criado um dado padrão fiscal, o PF, para o IBS de R$ 200. Espera aí, que as penalidades vão ser calculadas. Isso não existe. Na área federal não é assim. Nós temos penalidades calculadas em percentuais, ou vira tudo padrão, um dado padrão fiscal, ou vira tudo uma coisa só. Não pode você aqui saber, eita, espera ainda, aqui é penalidade X, ali é penalidade Y. Tem que ser uma coisa só. Não é simplificação, não é colaboração, transparência da nova lei, não é um novo sistema que quer mudar uma virada de chave de mentalidade, né? Então, aqui no IBS você terá penalidades apuradas em UPF. Volto a dizer, infrações e penalidades terão que ser iguais. É um tributo só e é uma lei só. Então, como é que você infringe uma lei? E aí, federal diz, você infringiu, eu vou lhe punir aqui. O estadual diz, eu vou lhe punir aqui. Tem alguma coisa errada e isso contraria os princípios da reforma. E o mais grave, quem vai julgar o processo judicial de execução do contribuinte, de uma ação anulatória que você queira entrar, né? Por quê? Porque quando fala no STJ, é só o conflito entre os entes e o comitê gestor. Quem vai julgar são os juízes e os demais processos. Vão ser os juízes estaduais, os tribunais estaduais e, no caso do CBS, os tribunais federais, o juiz federal. Então, você vê, juízes julgando a mesma coisa, diferentemente para o mesmo contribuinte. Por quê? Porque eles vão informar quando autuar o federal, o tributo é o mesmo, ele também vai ter feito, supostamente, uma infração para o IBS, o CBS e o CBS. Só que um é fiscalizado por um ente, lançado por um ente, e o outro por outro. E um informa o outro. Então, provavelmente, eles vão também fazer autuação. Justiça estadual, Justiça Federal, PIS, COFINS, como é que fica? Hoje, Justiça Estadual julga ICMS e ISS, Justiça Federal, PIS e COFINS. E o IBS e CBS, quem vai julgar? Veja, na própria justificativa da lei, ele diz que a reforma tributária provavelmente demandará mudanças do direito material, no tocante aos processos, execução fiscal, etc. Porém, o projeto de lei complementar não veicula a resolução desse problema. Então, isso aí ficou aberto exatamente por quê? Porque não se chegou a um consenso
nem no PLP. Veja, não se chegou a consenso sobre o comitê gestor para sair junto com a lei o PLP 68, que hoje foi apresentado o relatório, e aqui dentro ainda não se chegou à conclusão quem vai julgar esse processo. Por quê? Porque, pelo que eu soube, os tribunais estaduais não querem perder o poder, porque hoje eles têm um poder enorme em relação ao ICMS no julgamento desses processos. Em termos de orçamentários, etc., eles utilizam isso. E agora, como é que vai ser se ficar tudo... já se cogitou até de criar uma instância especial para julgar os dois, o que seria o mais correto. Porque não tem mais um tributo federal e estadual. Foi um IVA dual, mas o IVA dual só tem uma lei, né? Só que para alterar isso, teríamos que ter uma nova emenda constitucional. Ou seja, já começaríamos a reforma com a nova emenda, porque isso não está em canto nenhum. O que é que vai acontecer com os julgamentos judiciais? Então, veja só o que é que eu digo. É o mesmo IVA. Então, conexão do PLP 68 com 108. Você não pode ter diretrizes diferentes, como hoje nós temos. Uma única lei, uma só aplicação, interpretação, um lançamento e uma cobrança. Tem que ser vedado. União, Estados e Municípios não pode sair fazendo outras leis ordinárias. A lei do IVA é o PLP 68. Ruim ou bom, tem que ser ele. Não pode sair qualquer um editando, senão a gente volta ao caos de hoje, que é exatamente 27 legislações de CMS, 5.000 de ISS, etc. O sujeito passivo somente poderá ficar sujeito a uma fiscalização para o IBS e CBS. Não pode ter duas ou várias em relação ao IBS. Uma única lei, único auto de infração, único julgamento. Senão, você fica sujeito a várias interpretações. O contencioso administrativo do IBS e da ABS deverá ser único, integrado, só processo, um só julgamento administrativo, um só julgamento judicial. E uma coisa que nós temos que batalhar é a presença do representante do povo no comitê gestor. Ele não pode ser um órgão simplesmente fazendário. As entidades, as federações têm que opinar e não apenas se submeter. Acho que já passou aquele momento em que o Estado era poderoso e mandava tudo, e o pagador do imposto só se submetia. Então, isso aí, Nabil, fica a sugestão para que o IUB entre forte na presença dessas pessoas, dos representantes dos contribuintes, OAB, etc., tem que reivindicar presença nesses órgãos, porque senão as regras terão apenas o viés fazendário, que é de arrecadar. Os órgãos julgadores têm que ter representantes dos contribuintes, não somente na segunda instância, no IBS tem que ter também na instância de uniformização, que está ausente o pagador do imposto na terceira instância. E aqui foi onde eu agradeço a Marcel, que ele me passou o parecer, né, que fala: ressalto que o Comitê Gestor é entidade pública interfederativa sob regime especial extremamente recente e inovadora do direito administrativo brasileiro, não havendo dessa forma uma experiência jurídica prévia, lastreada em pacífica jurisprudência e doutrina, que norteie com segurança a aplicação do 156b da Constituição, principalmente no que tange a dúvidas e fatos novos que naturalmente surgem. Isso é um parecer que foi dado pela Procuradoria da Fazenda em 24 horas, inclusive ele ressalta que foi rapidamente, e ele diz: assim, é relevante pontuar que a leitura ora realizada quanto ao regime de pessoal da entidade é apenas uma das interpretações possíveis da norma e pode não ser coincidente com a interpretação a ser dada pelos órgãos judiciais de controle pelo Poder Judiciário. Então, você vê que no próprio parecer da Procuradoria que examinou esse projeto de lei, ele mesmo não tem certeza e nem pode dar segurança jurídica desse projeto de lei. Bom, gente, em síntese, tem muito mais coisas, são 300 e tantos artigos, são não sei quantas mil páginas aqui, né? E eu apenas pontuei algumas questões, deixa eu agora ter aqui. Pontuei algumas questões para dar um alerta. Por quê? Porque esse projeto de lei, ele está sendo votado agora, quer dizer, está sendo discutido, eu fui lá em audiência pública, mas ele ainda vai ser feito um relatório, então ainda está no momento de haver sugestões, de ser mostrados os impactos. Eu já fui lá, os deputados, eu também tive com os deputados no IUB, e eu vi que eles também estavam interessados em fazer modificações. Por quê? Porque a reforma tributária teve uma finalidade e um objetivo, era simplificar a vida do cidadão, não prometeram diminuir a carga, mas diria que ia simplificar, ser transparente, fazer justiça fiscal
E para quê? Para dar segurança jurídica, atrair investimentos e gerar emprego. Eu posso lhe dizer, com minha experiência de professora, de estudiosa, de livros que eu já publiquei, de ex-membro da Receita Federal, de ex-membro de órgão julgador, eu posso lhe dizer que do jeito que o comitê está hoje, ele trará seríssimos problemas para o contribuinte. E aí eu posso até dizer o seguinte, como advogado eu vou gostar bastante, porque muito litígio, muito processo, advogado vai ter trabalho. Mas como cidadã, isso me preocupa muito. Como cidadã, eu quero que o país tenha um sistema realmente simplificado, um sistema justo, um sistema que o cidadão possa ser acolhido, ouvido e respeitado pelo Estado, que não é isso que está acontecendo nesse projeto. Obrigada pela oportunidade, é um privilégio estar aqui com vocês. Agora fica à disposição para as perguntas. Bom, obrigado, Marielbe, é sempre uma aula. E Ari Bolognese, o manicômio jurídico continua. Estou vendo aqui o Fausto, o Tirso Meirelles também está aqui nos prestigiando, e tanta gente importante, o Edmilson também da FEBRAC. Bom, vamos então tentar acelerar agora as perguntas e as respostas. E eu quero entregar a primeira colocação para o Marcel, Marcel da Associação Comercial, Marcel Solimeu, para fazer a primeira consideração e a possível pergunta, Marcel. Bom, eu sou um pouco mais pessimista quanto à possibilidade de se corrigir muita coisa. Com relação ao Conselho Gestor, eu escrevi um artigo com o título Todo o Poder à Burocracia. Eu acho que realmente vai ser o maior órgão do Brasil. Se a gente lembrar um pouquinho da lei de Parkinson, se você olhar só, tem 54 representantes. Cada um vai ter que ter pelo menos 2, 3 assessores. E você vai espraiando pelos estados e municípios. Mas o ponto que eu me preocupo muito é o seguinte: eu acho que os próprios estados e municípios vão ter problemas, e vários. Um deles, equiparação salarial de fiscais e promotores, todos a um nível maior. Acho que isso é uma consequência inevitável. O outro, que até para fazer orçamento, eles vão ter dificuldades, eles não vão saber antes o que vai voltar. Tem tantas deduções e tantas químicas lá no Conselho Gestor, inclusive misturando cashback para simplificar mais um pouco, que vai ter dificuldades também para eles saberem quanto vão receber, quando vão receber, como vão receber. Então, eu acho que esse é o ponto. Agora, um ponto que eu perguntaria a Mariel é o governo tem, com a Secretaria da Receita, metade do tributo, considerando que isso seria um tributo só. Não há nenhuma restrição que eu tenha visto para que a Receita mexa nas suas interpretações ou até na sua própria legislação do CBS. Como os dois têm que caminhar conjunto, como é que se assegura essa unidade? Começando pela diferença já de mentalidade da Receita e dos vários entes federativos. Quem tem todas as informações e tem uma unidade é a Receita. Então, além de você estar dividindo o poder dos governadores por 54, dos municípios por 6 mil e tanto, você ainda tem que dividir isso mais por 2, porque você tem que encaixar o IBS com o CBS. Como é que você vai assegurar que isso, num determinado momento, não se descole? Aí você começou com uma questão difícil. Deixa eu só te dizer uma coisa. Os salários já foram equiparados, tá? Na emenda constitucional. E o curioso é que na emenda constitucional foi aprovada com isso e não entrou no texto da Constituição. Então, se você procurar lá no artigo 37 da Constituição, ele para no parágrafo 16. Só que foi aprovado o parágrafo 17 e 18 na emenda, que não entrou.
é Constituição, está obrigando todo mundo ter o mesmo salário equiparado ao do Supremo Tribunal Federal, né? Estados, municípios, eu fico preocupada lá com o Ipubi, como é que vai pagar esse salário, que é onde eu nasci, lá no interior de Pernambuco, né? Mas está equiparado os salários, né? Eu acho justo, não estou querendo reduzir salário de ninguém. Agora, você quer saber quem vai pagar e como, né? Só que esses funcionários que passarem para o comitê gestor, o comitê gestor é quem vai bancar, tá? Então, se for trazido fiscalização, procuradores, etc., para o comitê gestor, é o comitê gestor quem banca. Então, essa questão do salário já está definida, vai aumentar de todo mundo, tá? E aí você me coloca, como garantir que uma lei só vai ser interpretada, ser dada uma única interpretação, como limitar isso? Não tem. Quer dizer, deveria ter no PLP 68 e não no 108, porque 108 é só do comitê gestor, embora esteja previsto um órgão de unificação com secretários de Fazenda e representantes da Receita Federal, mas até chegar lá, todo mundo está aplicando. E, com certeza, a Receita Federal ela vai continuar editando normas, porque a questão... Lembram do PIS/COFINS quando começou? Era para não cumulatividade, acabar a cascata, não sei o que lá. Todo dia começava a aparecer norma nova de PIS/COFINS. E aí ia reduzindo a não cumulatividade. Não existe nada que vete a União ou os estados ou os municípios de fazerem isso. Então, você tocou num ponto nevrálgico da reforma tributária que pode atacar a espinha dorsal da reforma tributária. Se não colocar esse limite, vai poder continuar esse poder. E aí, Nabi, eu acho que valeria a pena a gente fazer uma nova reunião com os deputados dessa comissão para que a gente pudesse reforçar mais essas questões. Eles estão abertos, o deputado Lípio, o deputado Cajado, estava Pedro, estavam todos lá naquele dia lá no IUB, né? Eles precisam tomar consciência do que está acontecendo, porque senão a reforma tributária daqui 5 anos, né? Daqui até 5 anos não vai, porque 5 anos vão estar os 4 impostos aí, né? Mas depois que o IBS entrar forte, veja, você não sabe a alíquota ainda da CBS que vai entrar em vigor agora em 2026. Então, você vê como a coisa ainda está muito incerta e já vai entrar em vigor em 2026. Essa pressa em aprovar o PLP 68, com todo o respeito, ela não se justifica. É uma lei muito complexa, ficou 1 mês parada lá no Congresso e teve 2 meses apenas para se debater esse tema. Foram ouvidos milhares. Não, milhares falaram. E quantos foram ouvidos, né? Tem aqui até Antônio Alcoforado, um professor que é nosso da Fazenda, profundo conhecedor e fez parte dos grupos, né? O que é que acontece? Ele está fazendo aqui uma pergunta muito interessante. Como o comitê gestor não é ente federativo, é possível que ele possa inscrever débito em dívida ativa? A lei está permitindo. Veja. Agora, se não permitir, cada estado vai poder escrever em dívida ativa. Então, a gente agora vê o seguinte: estados, municípios, pacto federativo, acabou. Quem manda é o comitê gestor. Então, não adianta mais agora. Isso já está aprovado na Constituição, certo? Então, está aprovado na Constituição, a lei complementar só pode complementar, mas não pode ampliar. Então, gosta ou não gosta, já foi. Agora, o que é que a gente pode fazer para alterar isso aí? E você tem razão, a rigor não é ente federativo, não podia escrever em dívida ativa. Só que se não houver apenas inscrição em dívida ativa, e uma empresa que tenha filial nos 27 estados, ela vai poder ter 27 inscrições em dívida ativa, 27 processos, 27 interpretações. Como advogado, eu vou adorar. Mas como cidadã e como empresário, essa lei não era para facilitar a vida do empresário, para dar segurança jurídica? Então, a gente tem que acordar, dar uma mudança de chave, porque tudo agora tem que ser visto de uma forma diferente. Senão vai ficar tudo pior do que o que era. Porque nós vamos ter 8 anos do novo e do velho. O Davi Zibergeldi, obrigado, Marielbe, obrigado, Antônio, pela pergunta. Davi? Eu vou ser muito rápido.
Eu ouvi tudo isso, Nabil, e na presença desses ícones, não é? Solimeu, enfim. Sabe o que que me lembra essa história? O FEBEAPA brasileiro, Stanislau Ponte Preta, os mais velhos, os mais idosos vão saber quem era Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, que criou o FEBEAPA no Brasil, Festival de Besteira, que atola o Brasil. Me permita, eu sou um cidadão comum e não entendo nada de economia. O que eu entendi aí, que isso é uma salada que, em última instância, foi uma belíssima apresentação da Meire, não é a primeira vez que eu vejo a Meire e escuto, seu marido médico como eu. Olha só, sabe o que que eu estou vendo? E aí eu faço essa pergunta para a mesa. Quantas empresas brasileiras vão fechar por causa disso tudo? Primeira pergunta. Quantas empresas estrangeiras vão embora por causa dessa salada toda? E a terceira já está acontecendo. Nem vai acontecer, já está acontecendo. Por conta dessa bagunça fiscal que tem no Brasil, a maioria das empresas estrangeiras não querem vir para o Brasil, embora seja um mercado extraordinário para colocar os seus produtos. Eu sou da indústria farmacêutica, eu sei o que eu estou falando, não querem vir para o Brasil, porque a insegurança jurídica e a insegurança fiscal, sem falar da insegurança pública, mas da insegurança jurídica e fiscal, é absolutamente visível para eles. Não vamos para o Brasil. A pergunta que eu faço para essa mesa extraordinária, como é que vai ficar isso? Porque se isso acontecer, não tenha dúvida, é sinônimo de desemprego e daí para frente a gente já sabe o que acontece. Bom, É mas essa interessante sua pergunta, colocação. Infelizmente, não tem nenhum estudo. Você vê uma mudança radical dessa, não temos estudos sérios para embasar com questão de números. Mas aí eu vou dizer o que é que todo mundo está dizendo. Eu tenho fé e esperança. Veja o nível, né? Lei Só é nessa objetiva, imposto é situação. coisa objetiva. Mas agora vamos trabalhar na fé, na esperança e no amor, né? Que né, o tripé, fé, esperança, para que isso não aconteça. O que eu posso dizer é que ainda dá tempo de fazer alguns ajustes e algumas correções, tá? Quero agradecer a minha amiga Alice Greco, que é aí do Rio Grande do Sul, que está falando aqui na questão que não haverá simplificação. Não haverá simplificação. Isso eu já posso lhe garantir. E aí você tocou num ponto seríssimo: segurança jurídica. Veja, só esse ano nós tivemos 4 violações da legalidade. O PES, que era até 2027, e de repente voltou à lei. A questão da desoneração da folha, ou seja, que era coisa que a empresa estava tranquila, investindo, e de repente muda a regra do jogo no fim do jogo, né? E aí como é que fica a empresa de fora? Peraí, se pode mudar a regra do jogo, e qual é a garantia que nós teremos de que com essa reforma não vai acontecer a mesma coisa? Veja, semana passada, 15 dias, foi criada uma nova declaração. Ou seja, dados que já estão na escrituração fiscal, dados que já estão na escrituração contábil, só era o sistema ir lá e catar. Não, mas cria uma declaração para o contribuinte ter que apresentar. Então, como é que vai simplificar um sistema desse? Porque mesmo que una a legislação, se não tiver vedação de criação de obrigações acessórias, etc., e isso pode ser feito nessas leis. Fica vedada a União estabelecer novas obrigações acessórias. Fica vedado os estados. Então, nós temos que batalhar, Nabil e todos os representantes de entidades, a gente tem que batalhar agora, porque senão daqui a 2 anos, quando tudo for aprovado, não tem mais nada a fazer, só é cumprir mesmo, chorar ou litigar na justiça, que era um dos objetivos da reforma, era acabar com esses 5 trilhões de reais em discussão, e não são sonegadores, é discussão exatamente de interpretações equivocadas. bom, obrigado, Posso falar uma Maria coisa, Elvira. Davi? Oi, pode, fala. Em matéria de religião, de fé, eu sou como o Santo Agostinho, creio para ver. Mas em matéria de economia, eu sou São Tomé, ver para crer. Mas uma coisa só também que me escapou, e não estou vendo ninguém comentar. Criaram 4 fundos
E de onde vai sair esse dinheiro? Aí é Boa outro pergunta. ponto, é outro ponto-chave. Ninguém falou ainda, e são fundos caros, né? Tem um fundo mesmo lá dos incentivos fiscais que chega um momento que vai ter que dar 32 bilhões. E sabe o que é curioso? Na realidade, os incentivos fiscais eles só acabam em 2032, mas os estados já começam a receber a partir de 2025. E é a União quem vai bancar esse recurso. De onde? Se não existe previsão orçamentária, vai ter que aumentar algum outro imposto para gerar esse recurso para o fundo. E quem vai pagar isso? Nós. Então, como é que acabou o incentivo fiscal, acabou isso, acabou aquilo lá, simplificou, etc. Então, eu acho que tem uma narrativa muito bonita é, é, em relação à reforma tributária, né? Tanto é que você vê todos os parlamentares chegam lá, vamos mudar o Brasil, mudamos o Brasil, vai ficar um Brasil melhor, atraindo investimento, etc, etc. E aí me preocupa que eles não tenham nem lido, porque uma coisa é a narrativa e outra coisa é o que está escrito, né? Muito bem, Mary. Nós estamos aí quase às 19 horas. O Luiz Augusto queria fazer uma colocação, e depois o Fauzi também vai fazer consideração, se o Ari também quiser posicionar, e aí na sequência a gente encerra. Fala, Luiz, bem alto, Luiz. Pois não, Maurício, boa noite a todos. Parabéns pela explanação. O que eu perguntaria é o seguinte: tudo que se faz no Brasil, principalmente a reforma tributária, ela tinha em mente no início desburocratizar, minimizar custos e uma legislação mais simples. Pelo que a gente vê com tudo que vem acontecendo ao redor dela, isso não vai acontecer. Como se explica essa distância daquilo que é prometido para aquilo que vai acontecer? Vocês estão botando cada sinuca de bico. Deixa eu dizer uma coisa. Nós temos um país, uma federação. Então, União, estados e municípios. E todos têm um poder forte de legislar. Então, conciliar todos esses interesses, e cada um só pensa na sua arrecadação. Ninguém pensa equalizar os gastos, equilíbrio fiscal, nada. É o seguinte, vamos saber, ó, criaram 4 novos fundos. Vamos tirar dinheiro de onde? Tem que aumentar a arrecadação. Então, realmente, a gente, e aí já não sou mais nem como professor, nada, é como cidadã, eu me preocupo, porque tínhamos uma promessa, e essa promessa, a reforma foi aprovada, você vai ver, na emenda constitucional, ela chegou 1 hora antes, ou seja, eles nem tiveram tempo de ler, e vários disseram que não leram, e aprovaram, tá? Agora, esse outro vai ser votado de repente. Esse aqui, pelo menos, vai ter 4 dias, né? Então, dá até para tentar ler, mas não dá para ler tudo, né? Mas eles chegavam lá e diziam: vamos votar por um Brasil melhor, uma simplificação, uma desburocratização. Eu mesmo já participei 1 ano numa comissão do Senado com grandes, Everardo Maciel, Ives Gandra, grandes juristas, ministro Toffolo, ministro Mauro Campos, fazendo leis de desburocratização. Fizemos coisas incríveis. Quantas foram aprovadas? 0. Né? Então, tende-se a ter uma burocracia. Como é que em plena votação da reforma tributária, está se aprovando uma declaração nova, né? Ou seja, era para estar respeitando pelo menos esse período. Então, como é que vai simplificar se cada ente tem uma necessidade, cria uma obrigação nova? Porque, já que não reduz a carga tributária, se simplificasse e uniformizasse a legislação, já ia reduzir o custo, né? Mas isso não vai acontecer. Isso é que, Bom, infelizmente, eu não gosto de dar notícia ruim, mas vamos vamos lá. ter fé e esperança. Amushi e depois Ari Bolognese encerramos. Vamos lá, Fauzi e Amushi. Bom, boa noite aí a todos aí. Parabéns para a Merialbe, não só pela cultura e inteligência, mas porque ela encanta esse quadro aqui de jovens há mais tempo, né? Então fica uma coisa muito agradável, né? Eu estava pensando aqui, Merialbe, o seguinte, 2 coisas importantes. Acho que é importante, né?
Uma vez que a reforma tributária entra em curso, tá, existe o passado, que é, vamos entender, o tributário antigo, né? E a lei diz o seguinte: toda vez que uma lei nova ela é promulgada, ela beneficia o que é o passado, né? Se for alguma coisa que beneficia, a Constituição exige que seja aplicado no passado, né? Hoje nós temos aí perto de sei lá quanto, 100 mil, 1 milhão de processos fiscais aí, não sei quanto tem, né? Uma vez instalada a reforma tributária, como é que ficaria esse benefício do passado? Haveria talvez uma extinção de processos? Haveria algum tipo de anistia do seu julgamento, né? Você imagina isso? E a segunda coisa é que eu li no jornal hoje, viu, Nabil, que Estado e União vai ser permitido vender dívida para terceiros, né? Eu pensei logo no Mesquita, né, que ele ia ficar feliz da vida com isso aí, né? Mas vou dizer uma coisa para você. Eu entendo que o Estado e a União não têm esse direito, porque, diferentemente de ser uma transação comercial, financeira ou bancária, a relação com o Estado e a União, ela pertence ao povo. Ela não pode ser destacada como se fosse alguma coisa privada. Se você pensa em talvez procurar um caminho para suscitar esse debate. Minha Olha, pergunta. Pause, é interessante o que você está colocando, a questão da retroatividade benigna. Ela não vai acontecer. Por quê? Porque é um novo sistema totalmente diferente, que ele não interfere no outro. E ele ainda é mais grave. Por quê? Por exemplo, quem tem milhões de créditos acumulados hoje, se não conseguir usar, ele vai, depois de 2032, ter 20 anos para receber de volta. Então, você veja, nós estamos em 2024, mais 8 anos, 2032, 2052 é que vai ter direito a esses créditos. Então, veja que isso acontece. Eu Então, vou não deixar no haverá... meu testamento tudo para o Nabil. Eu não vou estar aqui, eu vou deixar para ele. Não, mas peraí, você tem que estar aqui para poder receber esses créditos, tá? Então, veja, não haverá anistia nenhuma, porque é uma mudança do sistema, ele não deu nada mais benéfico do que, normalmente, a retroatividade benigna é quando você, digamos, reduz uma multa, deixa de ser considerado uma infração. Aí, essa lei retroagiria para beneficiar. Não houve nada disso, porque é um outro sistema tributário que está entrando em vigor, tá? Então, os processos continuarão, tudo continuará igual e vai ter que defender. E o outro ponto que você colocou da lei absurda, né, que vai ser o poder vender os créditos tributários para os bancos, para os fundos e etc., é uma lei complementar, né? Então, você poderia discutir essa lei complementar? Não. Quer dizer, até pode, tem até ideias para fazer essa discussão, tá? Mas o que é que o judiciário vem fazendo que vem gerando insegurança jurídica? Chega lá a União e diz, ó, vamos perder a arrecadação, etc. E aí eles mantêm aquela cobrança indevida, dão efeito modulativo, etc. E pior do que isso tudo, essa lei tem um outro fato, né? Que ele vai vender seu débito para o banco, por exemplo, e o banco vai comprar com deságio, provavelmente, e o banco vai ter toda uma força privada para cobrar seu débito. Claro que vai ter vários questionamentos. Peraí, meu débito é tributário, é um bem público, como é que o privado vai me cobrar do mesmo jeito? Né? Então, que pode ser questionado, pode ser questionado. Mas ele tem uma coisa que é o protesto interromper o prazo de prescrição. Então, veja só, você está lá com o seu débito lá e já está para prescrever, né? Aí o que é que eles fazem? Manda para o protesto. O protesto interrompeu a prescrição, vai continuar mais 5 anos. Então, isso vai protelar bastante. Então, para você ver, estamos fazendo uma reforma para simplificar, ser mais cooperativa, atrair investimentos, emprego e gerar segurança jurídica, e aparece no curso do andamento essas coisas. Por quê? Porque o Estado precisa arrecadar,
precisa fazer frente aos gastos públicos e ninguém pensa em reduzir os gastos públicos para poder ajustar a carga tributária. Viu, Meire? Você deu uma ideia Obrigado. agora sensacional. Viu, Nabil? Na Ah, reunião do empreendedorismo, a gente poderia tentar colocar nos deputados que o Estado e a União não pode protestar o contribuinte, porque o protesto é um ato inócuo privado, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, Mas viu? já existe hoje, viu? Existe. Já existe com déficit de pequeno valor. Mas acho que você está corretíssimo. Sempre é hora de fazer mudanças salutares, né? Então, e não piorar a situação. Então, isso aí é para ser refletido. A lei entrou em vigor, vão precisar ser aprovadas leis ordinárias na União, nos estados e nos municípios para entrar em vigor. E aí tem uma grande batalha para se entrar, inclusive com relação à discussão da constitucionalidade desse movimento de vender o crédito tributário para o setor privado. Obrigado, muito bem, Meire. obrigado, Vamos Fauzi, ouvir o pela Bolognese contribuição. agora, que ele tem coisas boas para falar. Eu estou. Não. Depois disso tudo, nada a falar. Só agradecer muito a Mariel, que fazia tempo que eu não via, e sempre brilhante nas apresentações, e dividir um pouco da angústia que estamos aí com toda essa correria da reforma tributária. Como médico, entendo um pouco menos disso, mas fico bastante apreensivo. E agradeço muito as suas falas e a iniciativa do IUB de promover essas discussões. Obrigado, só O isso. setor da saúde está tendo um problema sério aí, viu? Porque eles não estão permitindo que plano de saúde que a empresa paga seja deduzido, né? Tenha crédito. Então, isso aí Isso aí. vai afetar planos de saúde, hospitais, etc., porque as pessoas sem plano de saúde não vão para os hospitais. Entre outras questões menores, mas sim, sem dúvida nenhuma. Olha, realmente, Nabil, eu gostaria de me despedir com a palavra de fé e de esperança, afinal, sou especialista em felicidade também, né? Então, o que é que acontece? Quero agradecer o privilégio e dizer que ainda dá tempo, procurar os parlamentares e procurar fazer ajustes para minorar esses impactos do que pode acontecer. E aí o setor empresarial muito forte, o IUB tem estado lá sempre, e um só não vai, né? Tem que juntar muita gente para que a gente consiga melhorar isso e daqui a 5 anos a gente esteja aqui comemorando uma live. Nossa, como tá tudo maravilhoso! E a gente estava todos errados, viu, Marcel? A gente está todo errado. E eu adorarei dar o braço a torcer para dizer que tudo melhorou. Eri, obrigado. Eu queria dizer a todos que nós estamos gravando essa palestra, esse debate, e vai estar disponível depois a todos que não puderam eventualmente participar, ou mandando para os seus jurídicos, suas áreas jurídicas. As observações que a Mary fez estão anotadas. Eu amanhã tenho uma reunião de manhã com o Passarinho por telefone, por videoconferência. Eu vou colocar para ver o que a gente pode fazer. E estamos aí na nossa luta, e a união é fundamental nesse processo, por isso que a gente pede para que empresários façam adesão, entidades façam adesão. Agora nós tivemos, essa semana passada, a entrada da ABRAP, que é uma entidade importante, uma entidade muito forte dentro do cenário, e cada vez mais vamos nos fortalecendo, porque a frustração é muito grande, mas a busca pela mudança tem que ser mais consistente para que a gente não aceite essa imposição que estamos fazendo da forma que estamos fazendo. Então, pessoal, obrigado, Marielba, obrigado a todos que puderam estar junto conosco e continuaremos juntos aí na próxima semana. Um grande abraço a todos. Ô, Nabil, parabéns para a Meire, né? A Meire, sempre parabéns para ela. Obrigada. Contem comigo, viu? Contem comigo para a gente ajudar essas mudanças aí, viu? Um abraço. Tchau, doutora. Obrigada. Parabéns. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite a todos.